O homem que está solteiro depois dos 30, ele é atraso de vida, e eu vou já te explicar o porquê. Está solteiro depois dos 30, ele é o cara que não foi capaz de constituir família, não foi capaz de ter um relacionamento estável, não foi capaz de conquistar uma mulher para se manter na vida dele. Então ele começa a se relacionar com menininhas de 20 anos, porque ele não tem maturidade suficiente para se relacionar com uma mulher. Ele quer as menininhas de 20 ao invés de se relacionar com mulheres como eu, porque na verdade ele é imaturo, isso e aquilo. Ei! Mais um vídeo. Seja bem-vindo a mais um vídeo, e no vídeo de hoje analisaremos mulheres refletindo acerca das diferenças da natureza de macho e fêmea. As mulheres que vão aparecer aqui basicamente vão notar as diferenças de homem e mulher, algumas vão criticar homens, outras vão criticar mulheres, e nós vamos aqui analisar o que elas vão trazer aqui das conclusões que elas tiraram das próprias análises. A verdade é que muitas delas têm visto, não só na internet, mas por aí afora, homens decidindo por uma vida mais recluso, mais caseiro, focando apenas naquilo que ele quer para ele, para atingir os objetivos dele. Os impactos das decisões coletivas dos homens foram visíveis, por exemplo no carnaval, onde tivemos vídeos de várias mulheres dizendo: aonde estão os homens héteros? Eu olhava pro lado e via um cara beijando outro cara e pro outro a mesma coisa. A sensação foi como se os homens héteros simplesmente rejeitassem a facilidade que uma festa como o carnaval proporciona de se relacionar com elas. Em algumas, isso gera uma reflexão saudável. Em outras, isso gera uma amargura e uma raiva muito intensa. Então, se você está curioso para assistir a esse espetáculo, não sai daí. Tá começando mais um Fala Caras. Então ele prioriza muito isso. E ao invés dele estar com alguém do lado, em que ele vive batendo cabeça, vive se estressando, vive se frustrando, Esse vídeo é um oferecimento Valores Tradicionais. vive a plenitude dele sozinho. Porque o homem maduro, quando entra em um relacionamento, ele prioriza o companheirismo, a fidelidade, a parceria, a cumplicidade. E hoje em dia, esses valores de relacionamentos saudáveis não existem para mais quase ninguém. Porque esses valores residem no sacrifício e na maturidade, não é? No dever, no senso de dever. Então, quando a maioria da mentalidade coletiva feminina foi contaminada por romantismo e conto de fada, e essa ideia totalmente descolada da realidade, em que uma vida completamente feliz, ela não é pautada em sacrifício, dever, responsabilidade, mas sim em borboletas no estômago e satisfação pessoal, o resultado é esse. Uma vez que o homem não pode se dar ao luxo de sair do mundo real, ou tudo vira um inferno. Não existe para mais quase ninguém. Então ele prioriza muito isso. E ao invés dele estar com alguém do lado, em que ele vive batendo cabeça, vive se estressando, vive se frustrando, colocando expectativas onde não vai sair nada, ele prefere estar sozinho, feliz e pleno e tranquilo, com a paz dele intacta, com o juízo dele em perfeito estado, né? Com o amor dele voltado pra ele, melhor do que tá jogando fora com pessoas que não merecem. Então, assim, os valores que ele busca em alguém são muito difíceis de ser achados. Então, ao invés de ter dor de cabeça, ele prefere ficar tranquilamente sozinho. Eu tava pensando como os homens vivem mais felizes do que nós, né? Com coisas simples. Assim, como eles fazem a vida ser mais leve, né? Isso aí, essa que eu observo, é uma coisa que eu acho que já não depende muito da mudança da mentalidade da mulher, não depende muito da forma como a mulher enxerga as coisas. Isso aqui eu acho que ela já vai entrar em um fator da natureza. O homem, ele é simples. Ele é simples. Não só na forma como ele enxerga o mundo, mas na própria fisiologia dele, né? Na própria biologia dele. Tudo é mais prático e objetivo, né? Então, enquanto que na fêmea, muita coisa é mais complexa. Então acaba refletindo também na forma como ele enxerga a vida. O copo, na maioria das vezes, é meio cheio e não meio vazio. Pô, quantas vezes, né, você tá ali na empresa, né, chão de fábrica, trampo ruim, pesado, mas sempre tem aquele momento pra gente dar uma gastada, pra gente zoar, né? E todo mundo pensa a mesma coisa. Cara, a gente já é pobre, a gente já tá na merda, tem que ser feliz, tem que rir, né, tem que zoar, entendeu? De uma maneira diferente da gente. A gente cria caso, gente, com cada coisa que eu vou dizer, né? O homem, ele vai numa festa, se tiver 10 pessoas com a roupa igual a dele, ele vai curtir, vai beber, vai dançar. Tira foto junto ainda, né? E normalmente, assim, tranquilo, a gente nem percebe. Se a gente for numa festa, tiver uma mulher com brinco igual o nosso, a gente já começa. Porque comprou igual? Porque, ó, fulano, brinco igual o meu. Que não sei o quê, porque eu não acredito. Aí já vai se bobear, tira o brinco. Dentro de um relacionamento, o homem, se ele estiver lá no horário do trabalho, ele mandou uma mensagem pra mulher, a mulher entrou no WhatsApp, não viu a mensagem, não respondeu alguma coisa, ele toca o dia dele tranquilo. Vai trabalhar, vai tranquilo. Se responder só quando chegar em casa, tá tudo certo.
A mulher, se ela mandar mensagem pro marido, ele entrar no WhatsApp, sair e não responder ela, gente, a casa cai. A mulher já fica dentro, porque será que ele tá me traindo? Porque não sei o quê, porque me responde, o que aconteceu? Então, assim, o homem ele é muito mais tranquilo, mais leve, gente. Se a gente vivesse igual o homem, vocês podem perceber, e é em tudo, assim, é tudo. O homem não liga pra nada, o homem quebrou o chinelo dele, ele bota um prego e sai andando assim mesmo, né? Vai com uma meia de um, uma meia do outro, de qualquer maneira. Eu também acho que tem uma certa influência da criação. Tem isso. Não vou dizer que isso é o que impera, porque eu acho que isso tem na natureza do homem. Na verdade, eu acho que o homem seria mais desleixado ainda, mais nem aí ainda, né? Mas, por exemplo, eu era criança, meu pai metia ali um prego, né, no meu chinelo. Pai, meu chinelo quebrou. Quebrou não, daqui. Preguinho aquele pequenininho, né? Aquele fininho pequeno. Pai, eu tô sentindo o prego quando eu piso. Dá nada não, depois você esquece. Vai, continua lá, vai brincar. Cara, eu acho que com uma menina ia ser mais difícil, né? Que o pai fosse mais roots, assim, entendeu? É só um raciocínio que eu faço aqui. Come qualquer coisa, sente em qualquer lugar, deita, estica um papelão, deita, é tranquilão. É só a gente que fica criando casos desses. Eu acho que 80% dos problemas da gente é a gente que cria. E por isso É mesmo? Uau! Nice! que o homem não tem. O homem não tá nem aí. Eu vou começar a viver que nem homem. Morando sozinho, dívida em dia, não tem uma ex-louca tentando arruinar a tua vida, você tá em paz. Psicológico, zen, nada te aborrece. Você tem um carrinho, não é de luxo, eu não tô falando de Porsche, BMW não. Você tem ali o Golzinho, um Celton, Corsa, um Palio, que te leva da tua casa a uma praia, te leva da tua casa a um restaurante legal. Como você, se enquadrando nesse perfil, não vai dar valor pra tua vida? Você tem noção que 90% dos homens no Brasil hoje não tem essa realidade e tá muito longe de viver isso? Aí você, nessa condição, tá triste porque uma louca, alguém que só veio pra arruinar a tua vida, te deixou. Quer dizer, ela te fez o maior favor da vida e você tá triste por ela ter rompido esse ciclo. Tem noção disso? Homem solteiro depois dos 30 também é atraso de vida e eu vou já te explicar o porquê. O homem que é solteiro depois dos 30 ele é o cara que não foi capaz de constituir. Ok, olha só. Homem solteiro depois dos 30 também é atraso de vida. E eu vou te explicar por quê, ok? Então, obviamente, é um vídeo resposta a esses vídeos em que os caras falam da mulher pós-30, beleza? Vamos ver a capacidade aqui de leitura da realidade. Solteiro depois dos 30 também é atraso de vida e eu vou já te explicar o porquê. O homem que está solteiro depois dos 30 ele é o cara que não foi capaz de constituir família, não foi capaz de ter um relacionamento estável, não foi capaz de conquistar uma mulher pra se manter na vida dele. Então, a partir dos 20 aos 30, ele tem que ter conseguido o emprego, a mulher, né? E constituir a família dele. Pra chegar nos 30 já com tudo isso pronto. E esse é o ideal, que na cabeça dela faz sentido. Não leve em conta a economia do país, não leve em conta nada, né? Tem caras que já estão com 40, mas não conseguiram ainda terminar de pagar a tal da casa dele ou o carro dele, enfim. Mas na cabeça dela faz todo sentido que um cara antes dos 30 já tenha conquistado tudo isso. Senão ele é um perdedor. Repare como a régua para classificar um cara como um perdedor, para tentar equiparar, né, com a mulher pós 30, tem que ser lá em cima, né? Por quê? A mulher que é bem sucedida é aquela que conseguiu casar com o cara, né? Não pros homens, pra elas. Pra elas. É assim que elas se medem. Elas gostam de ficar projetando nos homens algumas coisas, mas a questão é que elas julgam umas às outras. Essa é a realidade, entendeu? Elas que se juntam entre as amigas e falam assim, aí a fulana tá solteira até hoje, né? Não conseguiu ninguém e tal. Ela achou que o Alex ia querer ela, até parece, o Alex saiu fora. Minha filha, ele merece muito mais. São elas que queimam umas às outras e se deleitam com muito prazer do sofrimento e da derrota uma da outra, tá certo? Os caras estão cagando, como já foi apontado por várias pessoas aqui anteriormente. E isso é ótimo, tá? Isso é muito engraçado de ver. Porque isso não é problema meu, Peter Parker, né? Entendeu? Eu não tenho nada o que fazer. Eu não comecei o problema e não tenho que terminá-lo. Eu não comecei o problema e não tenho que consertá-lo, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas repare como a régua tem que estar lá em cima, né? Não, se até os 30 o cara não fez tudo, e a partir dos 30, entendeu? Ele segue, ele já é um perdedor, entendeu? Conheço cara que foi casar com 39, 38, 40 e poucos, né? Afinal, é a escolha mais importante. Começa a se relacionar com menininhas de 20 anos, porque ele não tem maturidade suficiente pra se relacionar com a mulher de tanto se relacionar. Ah! Excelente, essa é a melhor parte, entendeu? Porque, olha só, era ridículo na escola e é ridículo hoje. Era ridículo na escola, mas se relevava, porque eram menininhas de escola que tá tudo bem, tirar sarro ou apontar o dedo pro moleque porque o moleque quer aquela ao invés dessa. Tá tudo bem, né? Tá na escola, todo mundo é pirralho. Só que após os 30, já vira um quadro grave, né? De você chamar médicos e falar, gente, dá uma atenção ali. Por quê? Porque não é normal, tá? Uma mulher pós 30 criticar a livre escolha do cara para ser a parceira dele. Não faz sentido. Você entende? Você consegue enxergar essa situação? Você consegue enxergar o ridículo da cena da mulher pós 30? Ele quer uma menina assim porque ele é inseguro, ele é um perdedor, ele é um cara que não tem cacife para uma mulher como eu.
Você consegue perceber como todo mundo te enxerga quando você fala um negócio desse? É a mesma coisa de um cara que é pobre ou quebrado, e aí a mulher escolheu ao invés dele um cara bem sucedido, e o cara começa a criticar a mulher. O cara começa a dizer assim, ó, ela só quer esse cara porque ela não sustenta um cara igual a mim. Ela só quis aquele cara ali porque ela não ia aguentar um cara tão bom quanto eu. Ela não tem as mesmas qualidades que eu, ela não é tão boa parceira na vida como eu, então ela acabou escolhendo esse cara. Porque ela é ruim, então aquele cara vai compensar. Ele se merece. Ela só escolheu ele porque ela não é capaz de me manipular, porque eu sou muito o cara. E ela vai conseguir manipular ele, entendeu? Por isso que ela escolheu ele. A natureza existe, né? A natureza existe. Então, tentar fazer isso soa muito ridículo. Todo mundo ouviria esse cara tipo assim, entendi. Tipo assim, com aquela pena, entendeu? Com aquele constrangimento, tipo, pensando o tempo todo, não, cara, não é por isso. É porque, obviamente, o cara é melhor pra ela do que você. Porque ela, como mulher, existe mais vantagem evolutiva, sexual, em várias áreas dela estar com aquele cara do que com você. Da mesma forma, para o homem, existem 1 milhão de mais vantagens do cara ter uma menina mais jovem do que você. Tá tudo bem, né? Vamos seguir. Com meninas novinhas, ele vai começar a acreditar que ele realmente é um garotão. E você vai encontrar ele todo final de semana numa balada duvidosa, com um combo que ele dividiu com mais 5 amigos, enquanto ele ainda mora com a mamãe e não tem nenhuma perspectiva de futuro. Depois da supervalorização do produto chamado homem, eles passaram a acreditar que depois dos 30 eles estão no auge da vida, quando na verdade eles já estão ficando calvos, broxas e com síndrome de Peter. Valorização do homem? Pra pensar, como o homem, ele é muito mais suave que a mulher em relação a muitas coisas. Tipo, mano, eles vivem literalmente no modo foda. Tipo, um homem pra ter rivalidade com outro homem, não é tipo ele olhar pro cara e achar ele chato, sei lá. É tipo, a única coisa que vai fazer o cara não gostar de outro cara é em questão de mulher. É sempre isso. Sempre, gente, sempre. Ou tipo, pra pular na bala de amigos, sabe? Só que assim, até o cara pegar ódio por conta de uma menina, também é muito difícil. Tipo, você vê caras com baixa autoestima? Sim. Só que mulheres têm muito mais baixa autoestima do que um homem. Tipo, questão de ficar se comparando horrores, olhar meninas bonitas e ficar, meu Deus, eu queria muito ser elas. E, tipo, ficar doente por isso. E o homem não, tipo, ele vai falar assim, caralho, que homem bonito. Só que, tipo, vai se inspirar, mas não vai levar aquilo pra, tipo, pensa, entende? É igual, gente, eu lembro que uma vez, né, eu tava numa sala onde eu não conhecia ninguém. E aí, tipo, tinha entrado várias meninas novas. E aí eu tava me enturmando lá com um grupo de amigas. E, tipo, a menina mal tinha chegado, mano. E a minha amiga, assim, na época, falou, nossa, eu não gostei daquela menina. Aí eu falei assim, por quê? O que ela fez? Aí ela, não sei, tipo, a voz dela me irritou, sei lá o que e tal. E eu fiquei, tipo, nossa, eu não gosto da menina por causa da voz dela. Por favor. Eu tinha uma amiga também, galera, que tinha uma voz muito fina. E, tipo, muitas meninas não gostavam. Isso aqui que ela falou, muitos de vocês podem ter ouvido, tipo, cara, que papinho de pirralha, né, cara? É tipo assim, gente, ela não gostou dela, gente, tipo, literalmente, gente, né? Tudo bem, você pode ouvir isso e falar assim, meu Deus, pula essa menina, que saco. Não, ela tá falando uma coisa muito importante, porque mesmo ela falando de uma situação de escola, em que todo mundo ali é pirralho, ela já notava lá atrás uma diferença gritante na natureza de ambos, macho e fêmea. E ela reparava que as meninas, elas encrencavam com coisas que não tinham razão lógica, que não tinham um motivo plausível, mas que mesmo assim, dali saíam brigas sérias. Saíam brigas reais, em que uma viria eventualmente tentar prejudicar a outra. Ela tá dizendo algo sério aqui. Repare como as diferenças, essas diferenças gritantes da natureza dos dois, já se manifestam em coisas bobas, em coisas fúteis, desde a escola. Dela, porque a voz dela irritava. E aí, tipo, caralho, mano, se a menina tivesse feito algo, tudo bem. Mas a menina existe. Tipo, um homem não vem aqui e fala assim, mano, eu não gosto de como o meu ombro é meio pro lado. Aí, tipo assim, vira uma trend e todos os homens começam a odiar o próprio ombro porque percebe que é mais pro ladinho, assim. É igual quando aconteceu com o Hip Tips. Uma menina falou que não gostava e todas as meninas começaram a não gostar. É, tipo, muita loucura. Eu fico muito, tipo, incrédula como os homens são muito suaves. É muita loucura! Bom, ela que disse, não é isso? Ela que disse. O quê? Como eles vivem uma vida tranquila, literalmente. Tipo, eu acho que muito, tipo, incrédula como os homens são muito suaves. Como eles vivem uma vida tranquila, literalmente. Sim, e eu dou graças a Deus. E Deus é bom, né? Deus é bom de ter me feito homem. Literalmente. Tipo, eu acho que é questão de, sabe, ver e colocar. Será que isso tá nos meus propósitos? Será que eu não vou gostar de um cara só porque ele chegou e ele tem uma voz que me irritou? Será que eu vou ficar doente por insegurança que algum bosta falou na internet e eu vou levar pra minha vida, sendo que ele nem... Bom ponto, né? Olha o ponto que ela trouxe aqui. Eu vou ficar doente da minha vida porque algum bosta apareceu na internet e falou algo que me afetou profundamente. Ora, o que estamos vendo aí, né? De onde nasce essa perseguição? Daqui, disso que ela tá falando. Muitas falas, né, que o Breno, por exemplo, do Café com Teu Pai, disse em alguns dos seus vídeos,
afetou muitas mulheres profundamente, profundamente. Então elas estão ansiosas que algo aconteça com ele. É tipo assim, ó, a gente precisa que alguma coisa aconteça com esse cara, alguém faça alguma coisa com esse cara. Calem esse cara, façam esse cara desaparecer. Mas e a liberdade de expressão? Que se dane a liberdade de expressão, meu filho, você não tá entendendo. O que importa é o que ele fez eu sentir. O que importa é o que ele fez comigo. O que importa é aonde ele me afetou. É isso que importa. Não importa que o país, a sociedade como um todo, precise proteger a liberdade de expressão, porque uma vez que ela é ameaçada em prol de uma coisa, abrimos precedente para que ela seja ameaçada em várias outras áreas. E, portanto, corramos muito mais risco de perder a nossa liberdade de expressão. Não importa. Eu estou sendo afetada. Meus sentimentos estão sendo afetados. Então, que alguma coisa aconteça imediatamente. Não venha com lógica, não venha com explicações. Eu preciso apenas que ele suma, que ele desapareça. Agora. Ela tá evidenciando basicamente de onde vem essa sensação. Então, será que eu vou ficar doente por insegurança que algum bosta falou na internet e eu vou levar pra minha vida, sendo que ele nem tava falando de mim? É igual, tipo, mulher, a gente tem muita mulher que é falsa, entendeu? Que ela, mano, comigo, nossa, várias vezes, pagou mó simpatia e do nada, fulana nem gosta de você. Mano, cu então, fulano do caralho. E tipo, com homem não tem isso, irmão, chega aqui, parceiro. É aquilo, homem só vai ser falso com o outro em questão de mulher. Fora isso, mano, não tem o quê? Homem se entende, homem é legal. Mano, um menino é novo. Tem uma banca de homens aqui. Homem vai se entrosar lá e ele não vai se sentir excluído. Mano, as mulheres diversas vezes, ai, tô me sentindo excluída nesse grupo. Ai, todo trio tem uma dupla mesmo. Ai, todo quarteto tem um trio. E, mano, você não vê homem reclamando disso. Tipo, é óbvio que deve ter um cara, assim, que não se sente encaixado. Sim, deve ter as exceções. Só que, gente, vocês entendem a diferença de quantidade? O quanto mulher sofre por exclusão, por falsidade, por baixa autoestima, por rivalidade feminina à toa. E homem é tipo, ai, em situações específicas. Você tem ideia do quanto mulher sofre por rivalidade, baixa autoestima, implicância desnecessária, ou seja, tudo que ela citou vem de quem? Os homens perceberam que uma vida sem mulher é uma vida em paz. E esse caminho não tem mais volta. Olha Acabou aí. com as mulheres. Vocês não vão ter mais homens babando o ovo de vocês, se arrastando no pé de vocês. Os homens de Olha aqui, ó. E isso não tem mais volta. Não tem como mais. Essa previsão que ela faz é uma previsão que ela tá cada vez mais próxima. Ela tá cada vez mais evidente na realidade, no mundo lá fora, né? Porque uma coisa são tendências na internet, outra coisa é o mundo real, é como a coisa tá lá fora. E isso que ela tá dizendo tá cada vez mais evidente. A maioria dos testemunhos das mulheres que vão numa festa, que vão num pagode, que tava ali no barzinho e volta pra casa e fala sobre como que tá acontecendo, como é que tá a dinâmica entre homem e mulher, todas dizem a mesma coisa. Os homens não estão mais interessados. Quando tem lá, então tudo indica que é um caminho sem volta. 26 perceberam que viver sem mulher compensa muito mais. Que viver sem mulher, ele tem mais dinheiro. Que viver sem mulher, ele fica em paz, não tem ninguém azoando a mente dele. Que viver sem mulher, ele trabalha melhor. Que viver sem mulher, ele cuida do físico dele melhor. Hoje em dia, os homens de hoje, é tudo na academia, tudo com seu whey protein, tudo cuidando do seu corpo, da sua saúde. E muitas vezes com mulher, este mesmo homem só vivia em crise de ansiedade. Cara, o futuro vai ser brutal. O futuro vai ser brutal, meu amigo. Preocupação pra agradar a mulher. Desesperado. Eles viviam pisando em ovos. Hoje o homem de 2026 não quer mais mulher. Ele já viu que não compensa ter mulher. Viver sozinho é muito melhor do que viver com mulher. Infelizmente, a gente tá acabando com a geração casamento. Quem tem o seu marido, cuide, segure, valorize o seu marido, porque a gente não tá tendo mais homens interessados em casamento. Não está acontecendo, gente. Porque assim, ó, o casamento, ele foi romantizado, né? Então, primeiro destruíram o que era o casamento verdadeiro e romantizaram um casamento falso, né? Mas esse casamento romantizado ainda carregava as tradições do casamento verdadeiro, mas com aquela dose de romance para satisfazer muitas das emoções femininas. Mas com o tempo, naturalmente, isso virava um casamento tradicional. Infelizmente, com a morte do romance temporariamente daquele casamento tradicional, a frustração feminina vinha em seguida, natural. Botou muita mentira, botou muita ilusão na coisa, vai frustrar aquela que será mais vítima daquilo porque por consequência é mais dependente daquilo. E aí, o que sobra? E aí, com o tempo, tentaram matar as tradições do casamento, que ainda carregavam um pouco das tradições, e deixaram apenas a romantização, a mentira. Todo mundo entra e sai. Entra e sai. Casa, separa. Então,
chegamos agora agora chegamos nessa fase, nessa era, onde ninguém tá querendo mais entrar. Porque tá com a sensação de que a pessoa do outro lado não sabe o que é casamento de verdade, não sabe o que é uma relação de verdade, não tá preparada para a renúncia, não tá preparada para a troca, não tá preparada para o sacrifício, para o dever, para o servir, não quer. Acha que vai casar comigo e eu vou ficar constantemente ali satisfazendo as necessidades pessoais e nutrindo os dramas emocionais e toda essa bobagem, entende? Então o cara não quer, entende? Essa é a leitura correta, a meu ver, do cenário atual. Homens, comentem aqui se faz sentido. Olha só, o homem ele vive super bem sem mulher. E como hoje ele está divorciado, no caso, dinheiro no bolso, carro top, casa e o principal, paz na minha cabeça. Vou querer relacionamento para quê? Falar um negócio pra vocês, o homem, assim como a mulher, ele despertou também, tá gente? Tá todo mundo despertando. E o homem, ele precisa também ser ótimo, ele se tornar independente, é uma escolha dele, ok, tá tudo certo e não tem nada de errado com isso não. Mas normalmente é o homem mais dependente sim da mulher, até porque para ele ter um filho. O homem normalmente é mais dependente da mulher. Me responde por quê? Então me responde por que a maioria que tá reclamando que não tem o outro lado, né? Que não tem o sexo oposto, que o sexo oposto não tá chegando junto, que o sexo oposto não está agindo assim assado, curiosamente arremetendo a papéis tradicionais, né? O que tá acontecendo? Por que a maioria é mulher? Por que não é homem falando isso? Por que você não vê vídeo de homem chegando da festa, chegando de algum lugar dizendo assim, gente, não tinha mulher, gente, nenhuma mulher da condição, gente, mulher assim, mulher assado, por quê? Por que você não tem homem reclamando que não tá conseguindo casar com mulher? Você tem homem? Você tem, no máximo, homens dizendo os motivos pelos quais eles não querem casar, mas você tem milhares de mulheres reclamando que não estão encontrando o homem, chorando porque estão pensando na possibilidade de que de fato vão morrer sozinhas e são eles que dependem mais. Eu não vou gastar argumento aqui provando o quão mais dependente a mulher é até dentro do relacionamento do homem quanto fora, né? Não preciso fazer isso. Bom, pelas previsões que você vê, né, a maioria delas fazendo, você consegue prever que o cenário futuro não vai ser um mar de rosas. E um choque de realidade faz bem para uma sociedade, sabe? Eu não acredito que faz mal, não. Vai depender, né, do quão doente, orgulhosa, egocêntrica vai estar essa sociedade para dar o braço a torcer, né, fazer concessões, mudar, né, ou aceitar a derrota iminente, não é isso? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, apoie esse canal como você puder e aguarde o próximo vídeo. Até a próxima!